Hoje eu quero falar sobre o termo pardo, né, tentar fazer uma discussão mais aprofundada sobre esse tema, porque muitas pessoas tratam essa classificação como se fosse algo fixo e arbitrário. Para falar sobre essa questão, né, eu quero trazer aqui dois artigos, né, um é da Cacilda Machado, chamado Escravidão e a Cor dos Escravos, que é uma pesquisa dos censos no distrito de São José dos Pinhais, do Paraná, e outra da Lia Weiner, que é chamado A Cor de Amanda, além de algumas estatísticas do IBGE, algumas matérias, aí vocês verem que eu não estou tirando nada da bunda. Você achava que o termo pardo, né, tinha surgido no pós-abolição, até para dar conta dessa nossa miscigenação, mas é um termo que já existe bem antes dos portugueses pisarem nisso que a gente chama hoje de Brasil. Tanto que quando os portugueses, né, chegam nas Américas, né, chegam no Brasil, Pedro Vaz de Caminha vai mandar uma carta, né, ao rei de Portugal, contando sobre os indígenas brasileiros, e nessa carta ele vai descrever os indígenas brasileiros como pardos. Na carta, Pedro Vaz de Caminha vai descrever os indígenas brasileiros dessa forma: a feição deles é serem pardos, avermelhados, de bons rostos, bons narizes, bem feitos. E a gente sabe que os indígenas brasileiros não são frutos de miscigenação, né, entre europeus e africanos, mas já dá uma pista pra gente entender que o termo pardo nem sempre foi usado para classificar, né, esse tipo de mistura. Isso a gente vai ver logo à frente no vídeo. Sabe que para biologia não existe raça negra, raça branca, raça mestiça, e o conceito de raça que a gente discute, né, é um conceito socialmente construído nos processos históricos, mas muitas pessoas utilizam, né, do argumento, né, da diferença dos chamados pardos, né, para os pretos, né, da tonalidade mais clara de pele, que isso atribuiria algum privilégio, né, em relação às pessoas de pele mais escura, mas não é bem isso que o IBGE diz, não. O IBGE classifica como negros, né, que formam a maioria da população no país, o conjunto de pretos e pardos, né. E segundo os índices de qualidade de vida, né, pretos e pardos, né, estão a maioria entre os desempregados, são os mais atingidos pela violência, são os menos alfabetizados, são os que têm os menores rendimentos, são os que formam a maioria da massa carcerária. E se a gente for, né, perceber, esses que são chamados de pardos, né, denominados pardos, eles são muito mais próximos dos pretos, né, do Brasil do que dos brancos. Então quer dizer que tonalidades de pele, né, não fazem diferença nenhuma. Fazem, mas isso eu vou tratar em outro vídeo. O que eu estou querendo dizer é que você classificar, né, uma pessoa de parda, dizer que a pessoa é parda, não é preta, não dá para ela, né, uma pessoa mesmo se classificar como parda, não dá para ela grandes vantagens, né, grandes privilégios no Brasil, não, né? Inclusive a gente precisa falar da ideia do branco ideal, né, que são aquelas pessoas brancas que acham que não são brancas porque elas não se parecem com o Beckham, com a Gisele Bündchen, com a Xuxa, porque elas não têm uma condição social, né, abastada, elas não têm grana, né. Por exemplo, aquele ator Thiago Martins, se eu não me engano, que falou aquela bobagem sobre cotas lá, ele mesmo se lê como branco, né, é um cara que cresceu na comunidade do Rio, né, e ele acha que ele não é branco, acha que ele se entende como pardo, alguma coisa assim, né. Isso a gente precisa falar, mas é uma coisa que eu vou trazer em um outro vídeo. Historicamente, o pardo foi usado como sinônimo de um sistema de castas, ligados a uma produção social de identidades, hierarquias e categorias raciais. Era um fenômeno comum na época colonial, né, com as alforrias, com a miscigenação, ou seja, com o alargamento de uma população livre de cor. O uso social da cor e não da raça funcionava melhor para marcar diferenças em uma população que não pertencia à elite, mas que também não era escrava. A Cacilda traz uma citação no artigo dela de que em nenhum lugar do mundo, né, como na América Portuguesa, a população desafiou tanto a classificação fenotípica, né, só por cor, por cabelo, por constituição física e por características faciais. E que a cor de alguém estava nos olhos do observador, mas que o status social, né, o status econômico e a cor desse observador desempenhavam um papel nessa atribuição, tanto como época e região. Quando ela analisa os censos populacionais, né, no Paraná, a partir de 1798, ela nota que os escravos eram especialmente discriminados pela cor. E que na freguesia de São José dos Pinhais, em 1803, foram registrados os 255 escravos, ao qual ela teve acesso, né, a cor de 249. Destes, né, desse montante de 249, 63% foram identificados como pardos, outros 92 escravos foram identificados como negros e apenas 16 foram identificados como africanos. Vai concluir que em toda a região paranaense, né, a população escrava tinha um alto percentual de pardos, que era um ponto em comum com a população livre, que também tinha um alto percentual de pardos. E ela vai sugerir que a população livre era vista com o pé na escravidão e a população escrava era vista com o pé no mundo dos livres. A Cacilda também vai trazer vai citar um outro estudo, né, feito com a escravaria, como escravaria também em Campos Gerais, em duas fazendas de Campos Gerais, nas primeiras décadas do século XIX, e que tendia -se a identificar as mulheres como pardas
e os velhos como negros, né? E uma das hipóteses que ela vai levantar para explicar, né, o fator sexo e idade na atribuição de cor é que tendia-se a chamar de parda os nascidos no local, né, e de negros os comprados no mercado externo ao vilarejo. A autora vai dizer também, né, que a complexidade, né, de se designar a cor de uma pessoa não estava restrita só na região do Paraná, não, abrangia o Brasil inteiro, e que historiadores concordam, né, que na escravidão no Brasil a atribuição de cor estava muito mais ligada ao status social do que à ascendência étnica dessa pessoa. A historiadora Hebe Matos observou que, inicialmente, o termo pardo era designado para classificar escravos que tinham a pele mais clara e, especialmente, para sinalizar também a ascendência europeia que alguns deles tinham. Mas com o surgimento de uma população livre, né, de descendência africana, não necessariamente mestiça, mas já desassociada algumas gerações da experiência direta do cativeiro, consolidou-se a categoria pardo livre, né, que definiu uma nova realidade do tipo: você não é escravo, mas não esqueça que sua origem é essa. Mas esse não era o único aspecto a se considerar, né? Existe, né, a ocorrência frequente de indivíduos que mudavam de cor, né, ao longo da sua vida dos recenseamentos, e de famílias, né, de livres que ora eram recenseadas como pardas, como pretas, como pardas e até mesmo como brancas. E existem diversas hipóteses, né, para explicar isso, como por exemplo a ascensão social, né, de alguém que era classificado como preta e passou a ser parda, né, ou como parda e passou a ser branca, e também da cor acompanhar de algum familiar, né, como tem um exemplo de um homem, né, que num censo foi classificado como pardo, né, de acordo exatamente como a mãe dele, que era parda, e no outro censo ele aparece como branco, né, casado com uma mulher branca, né. Enfim, são diversas hipóteses, né, que surgem para poder explicar isso. Enfim, acho que o vídeo está ficando muito grande, né? Então não vou usar nesse vídeo, né, o artigo da Lia, vou deixar para usar no próximo vídeo, que eu vou tratar sobre a questão do colorismo, né, sobre as vantagens. Mas a conclusão que eu chego é que, se por um lado o pardo não é papel, né, se dizer para uma pessoa que não tem a pele retinta, né, que é preta, não tem a pele retinta, tem a pele um pouco mais clara, que ela não é preta, que ela é pardo, né, os dados, né, do IBGE, né, e a história mostram que isso não dá para ela nenhuma grande vantagem dentro da estrutura racista que a gente tem aqui no Brasil, né? Enfim, isso, né? Digam o que vocês pensam aí nos comentários sobre essa questão do pardo, né? Se é pardo é preto, se pardo é papel, enfim, né? Peço que se inscrevam no canal, né? Dê um joinha que ajuda muito, né? Se você está vendo esse vídeo no Instagram, provavelmente já foi postado primeiro no YouTube, né? Então, se você gosta dos vídeos, né? Se inscreva no canal, que é muito importante, me ajuda muito. Aqui no Instagram, o link do canal no YouTube tá na bio, né? Então se inscreve lá que ajuda muito, no mais é isso, né? Digam nos comentários aí o que vocês pensam, né? Vamos trocar ideia e até mais.